E o Manuel de Almeida foi na frente no avião, e depois eu vou falar sobre esse avião. E minha irmã, a Santa, foi comigo. Alguns funcionários do escritório em Belo Horizonte, e seguimos rumo ao norte de Minas para mais essa arrancada. Quer dizer que nós estávamos em 52 em Pirapora e 53 no Carinhanha. Chegamos lá no Carinhanha no dia 23 de setembro de 1953. Por coincidência, aniversário de Manuel de Almeida. Foi uma coisa muito bonita. Precisava ter dias para contar a história do Carinhanha, mas vou falar aqui mais ou menos alguma coisa, porque nem é possível a gente contar tudo. Mas chegamos lá com os meninos nessa tarde, durante a tarde mesmo, eles começaram a armar as barracas, porque nós ficamos acampados debaixo de árvores. E os meninos prepararam aquelas barracas, e naquela hora, eles cantando, a gente conversando muito, e também fazendo alguma coisa para eles tomarem um café, e do outro lado do rio, na beira do Carinhanha, no último pedacinho de terra de Minas com a Bahia, do outro lado do rio, gritaram de lá: "O que é isto aí?" Então, do lado de cá, Manuel de Almeida respondeu: "Aqui vai ser uma escola. São moços, rapazes, meninos que vieram de Belo Horizonte para trazer aqui para a região livros para vocês, bastante música e tudo que você... remédio, não, e bastante alegria para essa região." De lá eles perguntaram: "Tem remédio?" Então Manuel de Almeida disse: "Nós trouxemos remédios." E foi aquela alegria da meninada ouvindo aquele diálogo, né? E certo de que o pessoal do outro lado já estava interessado em atravessar o rio, né? E vir do lado de cá para aquela cordialidade que há geralmente entre as pessoas simples. No dia seguinte, durante a noite, nós estávamos dormindo em barracas. Eu fiquei muito apavorada, porque ao longe, aqueles miados de onça, ouvíamos assim muito próximo, né, aqueles passos, e eu achava que as onças iam se aproximar das barracas, e eu era apavorada com a presença desses bichos tão perto de nós. Era uma região completamente abandonada mesmo. E nós então, durante a noite, eu não pude nem dormir, preocupada com aquela situação. Mas no dia seguinte, nós nos levantamos muito cedo e fomos preparar o ambiente daquele lugar para a primeira missa, que seria celebrada ali naquele lugar. A missa foi celebrada por Dom Sartori, Dom Vitor Sartori, que, estando em Januária, ele ficou tão entusiasmado com a bandeira de Caio Martins, que ele se incorporou a ela, e durante um grande trecho da nossa viagem fizemos com a presença de Dom Vitor Sartori na comitiva. Chegando em Manga, ele dormiu em Manga ou Montalvânia, não me lembro mais, e no dia seguinte, muito cedo, ele iria para o núcleo do Carinhanha. Nós
tivemos a colaboração da Escola Normal de Januária também, que a Escola Normal de Januária foi acho que para o último, terceiro ano, o prefeito de Januária foi também. Então, uma caravana muito enriquecida com a presença de todos esses amigos, entusiasmados com aquela arrancada de Caio Martins para aquela região. Provocou assim uma surpresa muito grande, porque era um trabalho, era uma de próprio mesmo, parecia ter uma aventura. Mas no dia seguinte, como eu estava dizendo, houve a missa, e a missa, o Dom Sartori chegou o prefeito de Manga, as autoridades ali, e nós preparamos um altar. Não tinha nem, nós tínhamos levado Nossa Senhora de Fátima, aliás, no nosso colo, para nós entronizarmos a imagem de Nossa Senhora de Fátima naquela região. E preparamos o altar, e a missa foi celebrada debaixo daquelas árvores tão bonitas, tão bonita a árvore, e muito frondosa. E Dom Sartori disse que ele nunca tinha pensado celebrar uma missa numa catedral tão maravilhosa, ao ar livre, e com aquela gente toda aqui da região. Na hora da consagração, foi uma coisa impressionante. A região era assim, naquela época, tão afastada da civilização, que o povo gritava na hora da consagração. Em vez de dizer, como nós dizemos, meu Senhor e meu Deus, o povo levantava as mãos, e era aquelas exclamações, assim, cada um gritava, pedia uma coisa particular. Era um aspecto muito comovedor. E nós levamos o órgão. Eu toquei durante a missa, a minha irmã também tocou, nós cantamos, fizemos um coral com os meninos. A missa foi uma coisa linda. Depois da missa eu falei sobre o Manuel fez uma preleção sobre o que era Caio Martins, sobre o que nós pretendíamos fazer naquela região. Não era fácil de acreditar no que se pretendia fazer, porque estava tão distante de Belo Horizonte, e uma obra assim, naquele lugar, não oferecia nada, era uma mata virgem, e a presença de seres humanos eram justamente aqueles meninos. No dia da inauguração do núcleo, nós tínhamos um garoto, o Mauro, que era um enfermeiro. A barraca do Mauro foi a barraca mais cercada por pessoas, e porque eles queriam saber, conhecer o Dr. Mauro. Nessa hora o menino de 15 anos já estavam falando que era o Dr. Mauro. E engraçado que Mauro ficava, menino assim, um garoto bom, menino dócil, e atendia todo mundo, de um remédio para um, remédio para outro, e assim parecia que já morava naquela região há muitos anos, tratando um de um jeito, o outro com mais carinho, o outro sabendo dos mares, e o Mauro atendendo ali. E era o Dr. Mauro, para todos os efeitos. As outras barracas, nós estávamos todos ali naquelas barracas, e o prefeito passou prefeito de Januária, ficou lá a tarde toda. Houve um churrasco para comemorar, e nós começamos no dia 23 de setembro de 1953, um ano só depois de Pirapora.
chegamos lá, ficamos nessa região e na hora de sair, quando nós, depois de uns 4 ou 5 dias lá, eu fiquei muito preocupada e disse para Manuel de Almeida: Manuel, como nós vamos deixar esses meninos aqui? Estou preocupada, essa região é muito abandonada, com essa a presença só daqueles meninos, com o chefe de lá, que já seria o senhor Edson, com a esposa e mais 2 ou 3 funcionários. Mesmo assim, eu estava preocupada em deixar aqueles meninos lá. Então, o Manuel fez uma reunião, nós fizemos um fogo do conselho, né, que é uma coisa escoteira, e na hora daquelas promessas ali, o Manuel falou com os meninos da minha preocupação em deixá-los ali, que eles, eu estava muito impressionada com a distância de Belo Horizonte e aquela proximidade ali de animais ferozes ali perto dos meninos, cobras, né? Tinha um couro de onça que levaram para lá de uma sucuri. E aquilo para mim, que não estava muito, não conhecia muito aquelas coisas daquela região, então estava me apavorando muito. E então o Manuel, ao fazer aquela exposição, falou que eu estava muito agoniada em deixar as nossas crianças ali. Então, cada um dos alunos, depois nós precisamos dizer o nome deles todos, cada um dos alunos ia falando, até que um menino disse que eu não precisava ficar preocupada. Eles tinham confiança do que iriam fazer e eles queriam principalmente levar para aquela região a civilização, afinal, tão distante dos poderes públicos, tão abandonada aquela região do estado. O norte de Minas, nessa região, era tão abandonado quanto o sul da Bahia, que eram os nossos fregueses do outro lado, que se beneficiaram muito com o trabalho de Caio Martins. E quando chegou na vez do Mauro, né, esse menino era muito privilegiado, muito bom, uma figura muito boa. O Manuel disse para ele: Mauro, fiquei muito acabrunhado quando vi a quantidade de pessoas na sua barraca e querendo que você resolvesse os problemas os mais sérios possíveis. O Mauro chegou aí, logo que nós chegamos lá, parece que no dia seguinte foi do outro lado da Bahia, numa canoa, atender a uma senhora que estava com barriga d'água. Então o Mauro foi lá e procurou dar assistência e aquele aconselhamento, e era uma presença, parecia um médico mesmo. Ele sabia, tinha tido essas noções de atendimento com o doutor Maciel, o nosso médico do núcleo lá de Esmeraldas. Doutor Antônio Maciel, um grande amigo, um grande colaborador. Ele, doutor Írio, doutor Írio dentista, doutor Maciel médico, os dois eram uma dupla fantástica. Bem, mas então, quando o Manuel falou com Mauro, quando você vir uma pessoa passando muito mal, você não... Como é que você vai fazer para assistir essa pessoa sem recurso? Você não vai poder fazer coisas que só mesmo um médico deva fazer. Como é que você vai fazer, meu filho? Ele ficou assim muito pensativo e disse assim: Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Falou com tanta segurança aquelas palavras que nos deu mesmo aquela certeza de que ele ia cumprir
com o seu dever, sem abusar, naturalmente, da medicina, que tinha aconselhamento para isso, e iria levar um alívio àquela pessoa que doente, que não tinha outro recurso a não ser aquele nosso aí, daquele núcleo que estava se iniciando naquela região tão distante do nosso estado. Bem, o Carinhanha, há coisas lindas de lá. Aí começou o núcleo, e eram barracas, e depois barracas mesmo, barracas que foram emprestadas pela Polícia Militar para o acampamento, mas logo começaram a fazer as primeiras casas, e fez-se o primeiro lar, e aquelas coberturas para começar as oficinas, e o núcleo se iniciou com a maior modéstia possível. E eles estavam fazendo também a escola primária, para começar a funcionar a primeira escola. E tinha 2 meninos, o que hoje são 2 oficiais brilhantes da Polícia Militar, Vicente Queiroz e Domingo Sávio. Eram 2 garotinhos. Esses 2 meninos entravam na canoa e iam lá para o meio do rio, para tirar pedras, para levar pedras, sei lá, para fazer aquelas obras. Enfim, eles todos eles. Não vou nem dizer muitos os nomes, porque não gosto de cometer injustiça. A bandeira toda funcionava. Era o marceneiro, era o carpinteiro, era o bombeiro, era o enfermeiro, era o chefe, era o chefe de escotismo, que aquela disciplina era toda baseada nos princípios do escotismo. Como eu já disse, o escotismo segundo Desjardins, é uma escola do caráter, é uma filosofia perfeita. Ajuda muito qualquer obra e qualquer pessoa que lê os mandamentos da lei escoteira, senão é uma coisa de comover, porque uma criança obedecer aqueles mandamentos todos, e aquilo é muito, muito salutar e muito pedagógico. Então, desde o princípio do nosso trabalho, a filosofia escoteira ajudou muito. Bem, então lá no Carinhanha, nós tivemos esse trabalho, e logo depois o sul da Bahia ficou tão motivado com o nosso trabalho, que começamos a fazer um entrelaçamento muito interessante. Vinham pessoas jogando futebol do lado de Malhada, como chamava, Carinhanha, da cidade de Carinhanha, do outro lado do rio, com os nossos meninos, e um próprio médico, porque esse médico a que eu me refiro ficou admirado com o trabalho de Caio Martins, porque um dos nossos meninos, lidando lá, fazendo uma derrubada naquelas árvores para fazer os lares, o menino deu com a machadada no pé, e quase perdeu o pé. E os garotos foram levando o menino, o garoto que era o enfermeiro, que era o Luciano, fez um trabalho tão interessante no pé do menino, que esse médico, quando eles atravessaram o rio, foram levar esse menino lá para o médico ver se estava direito o que eles tinham feito, porque era uma coisa muito séria, o pé dos nossos meninos. E o médico ficou muito encantado com o que ele viu, e disse: mas vocês fizeram isso? Fizemos. Tá certo, e muito bem, e ficou, né, amigo, ia jogar futebol com os meninos, e tornou-se até um colaborador. Bem, lá no Carinhanha, se eu ficar contando as histórias dos meninos, eu acho que dá. Então nós vamos aqui fazer o núcleo hoje. O núcleo
do Carinhanha, hoje chama-se Juvenília. É um nome que o nosso amigo lá, Antônio Montalvão, deu na época, e que a cidade é Juventude, e ficou o nome. Mas o povo lá só fala Caio Martins. Caio Martins, e vamos para Caio Martins, é mais Caio Martins e do que propriamente Juvenília. Mas passados esses anos todos, então nós temos lá hoje uma fazenda, escola, que é o Cantinho. É um lugar maravilhoso, que tem uma área física de 238.022 hectares às margens do rio, na divisa com a Bahia, e temos, hoje está com uma média de mais de 200 meninos. Damos assistência a algumas meninas da região que, não tendo onde estudar, vão estudar lá na nossa escola. E temos 4 lares com acomodação para os alunos internos. Temos a escola, o ensino fundamental de 1ª a 8ª série, e oficinas, escolas de carpintaria, de alfaiataria, artesanato, padaria, construção civil, uma plantação, lógico, né, muito cultura de milho, de arroz, de mandioca, de feijão, de horticultura, a citricultura, a suinicultura, a piscicultura, a bovinocultura. Temos o gado, e aquela região é tão fértil que ultimamente o diretor manda caminhões de melancia para o núcleo de Esmeraldas, para se tentar um comércio em Belo Horizonte. Não dá muito resultado, porque longe, os caminhões ficam muito onerados com essa distância, e não é fácil fazer comércio com o que nós temos. Mas eu fico tranquila em ver que, afinal, os nossos meninos lá têm muita fartura, e tem muita fruta, e se alimentam bem, e toda aquela fartura também pode ser mandada para aquela região ali, ainda continua tão pobre, apesar de não ser. Norte de Minas hoje não